Professor da UEPG é demitido após enviar mensagens com conteúdo sexual para aluna. Advogado de Luciano Ribeiro Bueno afirmaram que caso aconteceu quando o professor passava por problemas psicológicos e disseram que deve levar decreto de demissão para análise judicial. O professor trabalhava no departamento de economia da UEPG, fotoreprodução UEPG. O professor Luciano Ribeiro Bueno, do departamento de economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, foi demitido por assédio sexual contra uma estudante após a conclusão de um processo administrativo disciplinar PAD. De acordo com o relatório final, o processo ao qual o G1 teve acesso, o professor cometeu assédio sexual em julho de 2022 por meio de mensagens escritas, áudios e vídeos. A estudante denunciou o caso à ouvidoria da UEPG. A demissão foi publicada em 9 de agosto de 2023 no Diário Oficial do Paraná. Em uma das mensagens de áudio, o professor perguntou o que o estudante queria para fazer sexo com ele. O que você quer para me ter aí gostoso comigo? E daí, o que você quer? Diga aí. Advogadas dizem não haver provas. As advogadas de Luciano disseram que não houve provas que o professor agiu no sentido de se valer de seu cargo para ofender a aluna em questão. Segundo a defesa, o caso aconteceu em um momento em que o professor passava por problemas psicológicos, como transtorno depressivo grave e síndrome de burnout, que levaram ele a interpretar equivocadamente as mensagens trocadas com a sua aluna fora do ambiente de sala de aula. Por meio de nota, as advogadas afirmaram que deveriam levar à análise da justiça o decreto de demissão do professor. Leia a íntegra do final da reportagem. Ao G1, a vítima disse que prefere não se manifestar sobre o caso porque já está tudo resolvido. Conforme o processo, Luciano estava afastado desde agosto de 2022, quando enviou as mensagens. Ele era chefe adjunto do Departamento de Economia, com vencimento de R$ 10.959,38. Mensagens começaram com oferta de ajuda. Luciano Ribeiro Bueno era professor colaborador da UEPG desde 2003. Em 2012 foi admitido como professor de carreira. De 2016 a 2020 foi chefe do Departamento de Economia. O contato do professor com a aluna por meio do WhatsApp começou na madrugada de 21 de julho de 2022 com 2 mensagens. Ele as apagou e pela manhã enviou nova mensagem se apresentando. Conforme a conversa avança, ele questiona o motivo de ela não estar indo para a aula. Depois ele informou que ela tirou nota baixa em um trabalho e ofereceu a possibilidade de a estudante refazê-lo. Afirmou também que poderia passar as questões via WhatsApp. Ela respondeu: entendi, professor. Print das conversas trocadas por meio de aplicativo constam do relatório fotoreprodução, relatório comissão PED UEPG, proposta sexual. À noite, o professor retoma a conversa e pergunta novamente se ela gostaria de receber as questões. Após não ter respondido, ele disse para a aluna que ela o deixa excitado. Você sempre olha nos meus olhos, olha o status, vai gostar, vai querer a chance. Reticência, deixa o professor de R estrela A, dura. Vamos sair, o que quer, vamos marcar. Print de conversa entre professor e aluna, foto reprodução, relatório PAD UEPG. Meia hora depois, a aluna respondeu o pedido para o homem confirmar a identidade em áudio. Ele responde, confirma e sugere novamente que ela olhe os status
dele do WhatsApp. Nele, o homem exibia o órgão genital, mensagem que podia ser vista por todos os contatos. Nos áudios, Luciano também convidou a aluna a ter relações sexuais com ele, perguntando o que ela queria em troca de sexo. Após enviar uma sequência de áudio, a aluna respondeu: por um acaso, em algum momento, eu dei liberdade para o senhor me mandar esse tipo de vídeo e me fazer esse tipo de proposta? Mensagem enviada pelo docente aluna tem cunho sexual conforme relatório, fato, reprodução, relatório comissão Pádio IPG. Veja abaixo os prints das mensagens, transmissões dos áudios, número dos celulares e as palavras com tons pejorativos foram borrados. Vítima registrou áudios e mensagens com conteúdo sexual de ata do cartório. Foto reprodução, relatório pede o EPG. Conforme o processo administrativo disciplinar, as mensagens com teor sexual foram enviadas entre 23 horas e 23 minutos e 1 hora e 22 minutos. Eles foram verificados pela comissão responsável e registradas em cartório. Após ser confrontado pela aluna, Luciano pediu desculpas e a conversa foi encerrada às 2 horas e 34 minutos, quando a aluna bloqueou o contato dele. O professor disse que interpretou os sinais corporais da aluna. Em depoimento, de acordo com o relatório do processo administrativo disciplinar, o professor não negou os fatos, mas acredita que tudo ocorreu porque ela interpretou os olhares e sinais corporais da aluna de forma equivocada. Ainda no depoimento, o docente afirmou que enviou as mensagens em um momento que não estava passando por crise de ansiedade. Justificou que as fotos não foram enviadas diretamente a ela. Trâmite até demissão durou um ano. Conforme apurado pelo GU, o processo contra o professor Luciano Ribeiro Bueno levou cerca de um ano. No relatório, o processo administrativo disciplinar, a comissão responsável cita a gravidade da descompostura do servidor a partir da avaliação da denúncia e também frente ao fato de ele não ter negado a ação. A comissão era formada por 2 professoras e um professor. Quanto à penalidade, os integrantes da comissão divergiram. Dos 3 professores que participaram da investigação interna, 2 sugeriram suspensão por 60 dias e um opinou pela demissão. A docente que discordou dos colegas afirma que o professor justificar a conduta sob o argumento o que interpretou mal os olhares da vítima, acabou culpando a vítima. Para a professora que entregou a comissão, a punição do caso deve ter um escopo não somente punitivo, mas também pedagógico, de modo a acenar para toda a comunidade universitária que a UEPG não compactua com um comportamento dessa natureza. Reitor pediu parecer jurídico. O reitor da Universidade, Miguel Sanches Neto, solicitou um parecer jurídico diante da discordância dos componentes da comissão. A opinião da Procuradoria Jurídica da UEPG era para que o professor fosse exonerado. Segundo o parecer, o convite expresso em áudio e mensagens para ceder a favores sexuais em troca de possível atribuição de nota é uma prova de que o docente assediou sexualmente da estudante. Ainda para a Procuradoria Jurídica, o argumento da defesa do professor de que ele estava com o estado emocional alterado não foi suficiente comprovado para afastar a gravidade da conduta cometida. O caso avançou para a demissão de Luciano após o vice-reitor da UIPG, na ocasião, Ivo Botim de Biate, liberar sobre o assunto. No despacho que conta no processo administrativo disciplinar, Biate não acatou o relatório final, mas sim as decisões apresentadas pela professora que discordou dos outros integrantes
em relação à penalidade que decidiu pela demissão do servidor. Veja o resumo do processo abaixo. 21 e 22 de julho de 2022, Luciano manda as mensagens. 2 de agosto de 2022, aluna denuncia caso da ouvidoria da UEPG. 3 de agosto de 2022, chefe do Departamento de Economia sugere afastamento temporário dele. 4 de agosto de 2022, reitoria autoriza a abertura do processo administrativo disciplinar PAD. 8 de agosto de 2022, professor é afastado. 18 de novembro de 2022, comissão recomenda suspensão do professor por 60 dias após ouvir a defesa. 18 de novembro de 2022, presidente da comissão opina pela demissão de Luciano, mas diz que teve voto vencido. 6 de dezembro de 2022, jurídico da UIPG diz que a decisão cabe à reitoria. 13 de dezembro de 2022, vice-reitor assina portaria de demissão. 5 de abril de 2023, despacho da demissão é enviado à Procuradoria do Paraná. Conselho Universitário reiterou decisão pela demissão. 13 de abril de 2023, Procuradoria dá parecer positivo ao ato. 9 de agosto de 2023, Governo Estadual decreta demissão de Luciano Ribeiro Bueno. Demissão do professor demorou 4 meses após ser definida. 4 meses se passaram entre a decisão da Procuradoria do Paraná em exonerar Luciano em abril de 2023 e a publicação da demissão de Diário Oficial em agosto desse ano. Segundo o portal de transparência, apenas nesse período os vencimentos de Luciano somaram R$ 43.837,52. O GU entrou em contato com o governo do estado que, questionado sobre o intervalo de tempo entre a decisão e a demissão, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. Professor também responde da Justiça. Professor também responde criminalmente pelo ato. Conforme o Ministério Público, em audiência realizada em 27 de junho de 2023, Luciano aceitou a aplicação antecipada da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, ou seja, pagamento de dinheiro à vítima. O valor acordado não foi revelado, porque o processo tramita em sigilo. Segundo o Ministério Público, ele aguarda a intimação da Justiça para fazer o pagamento. O que diz a universidade? Em nota, a UEPG destacou que a investigação interna do caso foi realizada por comissão de professores efetivos, conforme a legislação estadual que estabelece normas e procedimento especiais sobre atos e processos administrativos que não tenham disciplina legal específica. Questionada se professores podem contatar alunos por redes sociais sobre assuntos acadêmicos, a UEPG disse que contatos extras-aulas estão disponíveis por e-mail institucional, ferramentas e plataformas online da educação à distância como fórum e chats e Google Workspace. Em nota, o UEPG disse que apura atualmente outras 11 denúncias de assédio sexual. 2 inquéritos disciplinares, 2 procedimentos administrativos por apuração de responsabilidade, 3 processos administrativos, 4 sindicâncias. O que diz a defesa? Confira a íntegra da manifestação da defesa do professor. O senhor Luciano Ribeiro Bueno, desde sua admissão em 27 de setembro de 2002 e ao quadro de servidor da Universidade Estadual de O senhor Luciano Ribeiro Bueno, desde sua admissão em 27 de setembro de 2012 ao quadro de servidor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sempre cumpriu com máxima diligência o seu dever laboral, em estrita observância aos princípios éticos e morais, resultando em aprovação, estágio probatório e irretocável histórico funcional. Nesta última década de dedicação exclusiva, a universidade adotou conduta própria e íntegra
perante seus superiores, pares e alunos, inexistindo qualquer antecedente ou relato em sentido contrário desabonador de sua integridade da esfera profissional ou particular. E esclarece que a conduta narrada da denúncia ocorreu em momento extremamente delicado da sua vida particular em decorrência de luto familiar do contexto da pandemia de Covid-19, agravando de doença crônica retocolite ulcerativa aguda, passando a desenvolver transtorno depressivo grave, bem como transtorno de adaptação decorrente de quadro de estresse pós-traumático e síndrome de burnout, os quais vendo tratando desde o ano de 2020. Estas circunstâncias devidamente documentadas no processo administrativo que culminou em sua admissão para a lei do uso excessivo de medicamentos capazes de alterar a psique contribuíram sobremaneira para o estado de perturbação emocional e transtorno de conduta que data de 21 de julho de 2022 o levou a interpretar equivocadamente as mensagens trocadas com sua aluna fora de ambiente de sala de aula, ultrapassando os limites de respeito que deve pautar as relações entre aluno e professor, bem como entre homem e mulher. Em momento algum restou corroborando no processo administrativo disciplinar que o senhor Luciano agiu de forma deliberada no sentido de se valer do seu cargo de professor para ofender a aluna em questão ou mesmo a instituição que representa, apresentando diversos elementos que denotam as circunstâncias fáticas supramencionadas, bem como arrependimento por uma conduta manifestamente isolado e que de forma alguma corresponde ao seu costumeiro de agir. No entanto, a capitulação dada ao fato pela autoridade sancionadora desconsidera o conjunto probatório do processo administrativo, do qual indica de forma cabal as circunstâncias atenuantes e bons antecedentes, bem como imediato arrependimento e pedido de desculpa à aluna, motivando a pena de demissão com fulcro apenas a gravidade em abstrato de conduta tipificada como assédio sexual do Código Penal. Desta forma, verifica-se o afastamento da autoridade sancionadora aos princípios basilares da administração pública, notadamente do que concerne a proporcionalidade, razoabilidade, individualização da pena e adequação punitiva, pelo que está tomando as providências cabíveis a se de submeter o decreto à análise do Poder Judiciário, direito conferido pelo artigo 5º,35 da Constituição Federal. Esclarece, por fim, que a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Paraná para a apuração dos fatos da esfera criminal, resultando em acordo entre as partes, a fim de reparar de alguma forma a dignidade e a honra da vítima, a qual, reitera-se, jamais teve a intenção de ofender.